Olá, pessoal. Está começando mais um podcast Pensamento Imobiliário. Meu nome é Gustavo Rhodes e hoje a gente vai conversar aqui com um convidado muito especial que eu tenho certeza que vai agregar você, corretor de imóveis, que quer trazer uma habilidade técnica, uma habilidade fundamental para que você agregue valor à venda imobiliária, intermediação imobiliária. Eu estou aqui, pessoal, com Bruno Oliveira. Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast Pensamento Imobiliário. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Espero poder contribuir tecnicamente, né, e ajudá-los a cada vez aumentar mais, né, a venda e vendas de sucesso. Maravilha, trazer valor, né? É isso aí. Bruno, antes de entrarmos no tema, conta pra gente como que começou a sua história na engenharia e o que que te motiva nesse mercado. Uma história na engenharia começou, eh, a família, né, eu sou o primeiro engenheiro civil da família, mas é algo que sempre me tocou nessa oportunidade de você materializar sonhos, né, materializar ideias. Então isso me motivou a procurar engenharia civil e fazer engenharia civil. Então eu concluí o curso em 2004 e dentro disso, até mesmo no decorrer do curso, eu já comecei a estagiar em algumas construtoras, né, e logo após formado, tive a oportunidade de trabalhar na Froilã Engenharia, né, na JFR Incorporações, e fiz o meu primeiro prédio foi o Residencial Aquários, aqui em Águas Claras, né, ali na quadra 205. Isso Foi aqui em Águas Claras, aqui em Brasília, Águas né? Claras, Brasília, e foi um empreendimento único, né? Ele foi inovador na época, que foram 72 apartamentos de 276 metros quadrados, totalmente personalizado. Então a construtora entregava o ambiente personalizado. Então o proprietário poderia comprar, contratar um arquiteto, personalizar do jeito que quisesse e a construtora entregava pronto. Então foram 72 obras diferentes entregues, né, executadas de forma simultânea e entregues ao mesmo tempo. Então foi um empreendimento incrível na época. Depois eu tive a oportunidade de ir para a direcional engenharia, trabalhar no empreendimento Paradiso Uno e o Paradiso Clube, e ali no início da Sandu Norte, em Taguatinga, né, aqui no DF também. E por último, encerrando a minha fase predial, ali na base empreendimentos, no Vista Parque Sul, ali no Parque Sul, né? Foi minha última obra de lofts e apartamentos mais enxutos, né, em área construída. Desculpa, você iniciou. Como é que você decidiu se tornar engenheiro, né? Você viu alguma coisa, você falou lá, o primeiro engenheiro da família, né? Por que isso? Por que você foi disruptivo aí nesse sentido? Acho que justamente eu sempre gostei de trabalho de campo, né? Você ter a oportunidade de construir, não ficar só na teoria, né? De você ver o seu trabalho sendo materializado. Então, isso eu sempre gostei e a construção civil me trouxe isso, né? Então, eu tive essa curiosidade, essa ousadia de falar, não, eu vou fazer, independente de eu ser o primeiro, mas valeu a pena. Maravilha. E aí você construiu prédios, e você falou sair, minha última, né? Isso, foi Edificação ali. em Depois você foi para onde ali? 2014, eu entreguei o Vista Parque Sul pela Base Empreendimentos e abri a minha primeira empresa, né? Comecei a carreira solo. Então, eu peguei toda essa expertise, né, esse aprendizado desses 10 anos de obra predial para poder colocar dentro da minha própria empresa. Então, eu abri a Cadmo Engenharia, uma empresa focada em obras residenciais e de reforma de apartamento. Então, a gente, no início, era muita reforma de apartamento, principalmente ali no Noroeste, né, com alguns arquitetos parceiros. E nisso veio, a empresa foi crescendo e eu tive a oportunidade, aí, o privilégio de receber novos parceiros em sociedade, né, e a empresa foi crescendo e tomando rumos inesperados, né, que foi a formatação de negócios imobiliários, né, a parte de perícia, de laudos. Então, essa ideia de você pegar uma chácara e fazer com que ela se torne um empreendimento horizontal, fazer todo esse processo, esse desmembramento, processos urbanísticos, né, toda essa parte burocrática dentro dos órgãos, né, e fazer com que aquilo se torne um condomínio, né, buscar investidores, construtores e até chegar à fase aí de venda final junto com os parceiros corretores, né? Perfeito. Então, uma empresa que foi para esse patamar.
E hoje, especificamente, você está trabalhando em que área? Isso. Hoje, e depois da Cadmo ter avançado bem, né, a minha paixão ainda por construção propriamente dita, né, ainda pulsava em mim, então eu optei por vender a minha parte, né, na sociedade. A Cadmo hoje permanece, né, avançando aí a cada ano, e eu abri a Refinata Engenharia, né, há 4 anos, né, isso no ano de 2000, e 2020, né? 2020. E trouxe uma sócia, né? Que hoje é minha diretora administrativa financeira, que é a Patrícia. E eu fiquei nessa parte, né, da executiva e comercial da empresa. E voltamos todo o foco para a construção residencial, né, de alto padrão. Então a gente montou uma grife, uma consultora de alto padrão para entregar empreendimentos com grande valor agregado, né, empreendimentos residenciais realmente para clientes especiais. Maravilha, a gente entrou nos dois pontos principais da nossa conversa. Um é justamente sobre como o corretor, né, a maioria dos nossos ouvintes são corretores de imóveis, e eles precisam entregar valor para o cliente, né? Quando o cliente ele tem uma percepção de valor, ele aumenta, claro, o valor do imóvel, o valor de venda do imóvel. Então, mas só que o corretor, ele não é um engenheiro, ele não é um arquiteto, né, muitas vezes. E é difícil para ele identificar o valor ali que está, às vezes, dentro de uma parede, né, num piso, no método construtivo. Inicialmente, né, de uma forma preliminar, para alguém leigo realmente, como que a gente pode identificar aí esses itens de valor? Como é que a gente consegue perceber esses itens? Você consegue nos dizer? Sim. Vamos começar falando de obras residenciais, né? Obra residencial, o que conta muito é quem foi que construiu essa casa? Qual foi a finalidade dessa construção? Porque a gente tem algumas diferenças de oportunidade de mercado. Você tem as casas antigas, né, que o diagnóstico é um pouco diferente. Você tem casas que foram construídas recentemente para moradia, e você tem casas que foram construídas com intuito de venda. Então, isso muda a forma com que a casa é construída pelo construtor. Porque tem construtores que, com a finalidade de construir para vender, ele pode Economizar. economizar um pouquinho e acabar não entregando um produto com a qualidade 100%, porque a destinação é venda. Ele está buscando o seu Lucro, né? lucro maior, né? E você tem construção que foram feitas para as pessoas que querem morar. Então, ela emprega recurso para que tudo seja feito da melhor forma possível. Maravilha. E você tem as casas antigas que você requer um cuidado e uma perícia melhor para avaliar se o que hoje está lá entregue, né, tá íntegro, é capaz de uma mudança, de uma melhoria, né? Então você tem esses 3 itens, né, essas 3 possibilidades em obras residenciais. Então, só a primeira dica já para a gente guardar aqui Exato. é a questão do entender quem construiu, qual a finalidade daquela construção. Exatamente. Só isso daí já revela muitas coisas, né, Muita coisa que está no oculto. pro corretor. E você falou que no início da sua carreira você trabalhou em edifícios, né, em prédios. Para o corretor que trabalha com empreendimentos, com imóveis novos, qual é a dica que você dá? Porque, de repente, quando ele está levando um cliente lá, o cliente apresenta muitas dúvidas, né? Qual é a melhor construtora? Como que eu posso avaliar? Eu tenho uma infinidade de opções. O que que ele deve falar para orientar esse cliente, né? E quais são os diferenciais no mercado que esse profissional tem que dominar, tem que saber? Certo, eu acho que o primeiro ponto é a pesquisa comercial mesmo, né? Hoje com a ferramenta da internet, né? Hoje é muito fácil ser disseminado quem trabalha direito e quem não trabalha direito, né? Então isso é fácil de você identificar qual construtora está entregando ou pisando na bola, com prazos principalmente, né? E com a qualidade entregue. Isso já nos dá aí um sinal. O segundo ponto é realmente a vistoria no local, né? Você perceber e identificar o que a construtora entregou. Ela procurou pontos de sustentabilidade,
né? Tem uma geração fotovoltaica, eu tenho uma automação para poder otimizar o meu processo, eu coloquei revestimentos que têm uma durabilidade a longo prazo, né? O sistema hidráulico e elétrico da casa, né? Eu tenho sistemas de proteção, não tenho, é tudo muito simples, ou é algo realmente feito para trazer essa qualidade, né? Então, essa primeira identificação, a gente tem dois pontos. A gente tem aquilo que a gente chama de vícios ocultos e os vícios visíveis, né? Os aparentes. Então, por um corretor, é fácil identificar os vícios aparentes. Ok, você entrou no ambiente, como que está o piso? Como que está esse rejunte? Como que está essa colocação do piso? Não é difícil de identificar como que está a pintura interna, a execução do forro, ele está lisinho, ele está com desnível, ele foi... É porque algumas construtoras que pecam no processo construtivo acabam abrindo e fechando muito o forro no decorrer da obra. Quando entrega, tá aquele forro que você vê, aquela quantidade de emendas, né? Você tem a questão de esquadro, de prumo, que na hora que o marceneiro entra, que vai identificar, né? A questão da qualidade das luminárias, então das esquadrias, das vedações. Então são pontos que você consegue numa simples vistoria. Por exemplo, na primeira vistoria, você nos banheiros, você poder levar a bolinha de gude para poder conferir caimento do box, né, das bancadas, Escoamentos da água, Ah, escoamento da essa água. dica é preciosa. o pessoal Que usa eu bastante. conheço de gente que, assim, imóveis maravilhosos, né? Você, à vista, assim, à primeira vista, nossa, que incrível. Quando você entra, o caimento, Exato, que você escoamento da água. começa a usar, que você começa a identificar. Exato. Mas são itens que você, antes da compra, que você consegue identificar. E o profissional que tem esse olhar, que consegue direcionar o cliente, poxa, ele tá muito à frente, né? Com certeza. Essa mesma dica aí, por exemplo, o próprio corretor de imóveis, né? Quando numa visita, né? Identificar isso e mostrar para o cliente dele, né? Olha aqui a questão do escoamento da água, olha a questão aqui do esquadro, né? Eu comprei um imóvel e aí de uma construtora específica e aí eu fui colocar um espelho, né? Antes de conseguir identificar essas coisas, fui colocar um espelho. Quando eu fui colocar o espelho, eu tive que cortar o espelho praticamente para se adequar Sim. à, à Ou parede, né? seja, o forro estava fora de nível, né? Então, Exatamente. Um pedaço da parede estava com 2 centímetros de diferença. Eu não acredito, não. Como é que fizeram um negócio desse? isso é Sim, comum e acontece. é algo fácil de fazer essa verificação no início. Então, se o corretor hoje tem para apresentar para o cliente 3 opções de imóvel, ele é capaz de fazer essa pré-avaliação e mostrar para o cliente, ó, que não é só preço, mas a qualidade desse aqui está melhor. Maravilha, maravilha. Então, você não está vendendo só por preço. Você está vendendo um sonho, uma casa que possivelmente ele vai passar anos ali. E é algo que você entra com expectativa muito grande. Você, logo no início, você se depara com esses probleminhas executivos, você gera frustração, né? E acho que a gente evitar frustração para quem está realizando esse sonho, Sim. isso agrega valor demais. Agora, nem todos os corretores, eles trabalham com imóveis novos, né? E quando alguém já habitou aquela casa, já conseguiu identificar ali os problemas estruturais, enfim. Agora, conta pra gente um pouquinho, no caso de imóveis já de terceiros. Quais são, as dicas para esse corretor saber avaliar, né, se aquela estrutura tá boa, se não tá, mesmo não sendo engenheiro, o que que você falaria para esse corretor, de forma que ele tenha esse olhar mais apurado? A questão em predial, em apartamentos, o importante é identificar qual que é a idade dessa edificação e buscar o histórico dos antigos moradores, o que foi feito de melhoria, de reforma, né, de revitalização. E quando você adentra o apartamento, você sabe olhar e saber, eu estou com um problema de umidade do banheiro que está estourando as paredes, né? E como que está o quadro elétrico? Eu só abri o quadro elétrico, eu sei se o quadro elétrico está com aqueles disjuntores pretos antigos, com cabeamento rígido. Ah, isso aqui já não funciona, isso aqui não atende. Não, o quadro de energia foi modernizado, né? As louças em metais foram trocadas, iluminação, foi feito um luminotécnico, e todas as luminárias são de LED, né? Então você consegue
verificar e mais questionar o antigo morador para saber, tá bom ou tem muita coisa ainda a ser feita, né? Porque existe a questão, uma cultura de se mascarar os defeitos na hora da venda. Era exatamente o ponto que eu ia Sim. tratar. Por quê? Ok, abrir o quadro, verificar ali o visual, mas e a parte interna, né? Ali a questão do encanamento, por exemplo, que é um encanamento, pode ser um encanamento antigo, né? Mas a gente não sabe, não estourou, não tá alguma coisa aparente. Realmente, existe alguma forma de um leigo identificar ou não? A gente precisa realmente de um profissional, chamar um profissional para avaliar. Nesse caso, um profissional, né, para somar forças, né, para fazer realmente uma perícia do imóvel, né, desde a verificação do piso, se existe pontos que está soltando, né, que está fofo, a possibilidade de pressurizar aquela rede de água para saber se existe algum vazamento ou se vai surgir esse vazamento, né, elétrica, como ela foi feita, essas mudanças, que muita gente adentra o apartamento e faz mudanças. Essas mudanças foram feitas como? Né, foi feita do jeito certo ou não? Então você consegue descer algumas luminárias, identificar como foi feito, né, como que eles mexeram no quadro elétrico, a substituição de bancadas, de louças, a colocação de armários. Então, um profissional nisso une forças e com certeza vai conseguir identificar isso e trazer essa tranquilidade na hora da venda. Tá, eu queria entrar no alto padrão, mas eu acho que você tem alguma pergunta ainda em relação a isso, Mari. Não, em relação às reformas, né? Elas valorizam muito o imóvel, né? Um imóvel reformado, ele já tem uma outra visão no mercado, né? Quando no anúncio já aparece lá, imóvel reformado, poxa, já chama a atenção. Que tipo de melhorias e modernizações você recomenda com um bom custo-benefício? Que, por exemplo, o corretor possa sugerir, né, ao proprietário, olha, vamos fazer isso. Eu mesmo costumo utilizar isso, de sugerir algumas melhorias para os meus clientes. O que você recomenda? Esse meu contato muito com o arquiteto, uma coisa que eu aprendi é que um briefing inicial faz toda a diferença. Então, acho que isso funciona também para o corretor de imóveis, entender qual que é a necessidade desse cliente. Porque a minha necessidade, uma melhoria para mim, não é a mesma que a sua. Então, de repente, eu gosto de sistemas de som. Então, para mim, comprar um apartamento e colocar um sistema de som é a minha melhoria ideal. Então, eu acho que o corretor ele precisa identificar isso. E quando ele buscar o imóvel junto com esse proprietário, né, com esse cliente, ele possa ver, aqui é possível de eu colocar um sistema de som, um home cinema. Aqui, o cliente, para ele, o que vale é ter uma banheira de imersão. É possível colocar ou não? Entendeu? Para quê? Para que esse sonho ele não seja frustrado após compra e falar. A gente Foi um erro, brinca, né? né? Sim. Eu brinco, eu sou, algumas visitas que a gente faz, eu sou portador de má notícia. Por quê? Porque acaba errando nessa escolha do imóvel lá atrás. E vamos utilizar o caso da banheira. E o cliente sempre sonhou em ter essa banheira lá no banheiro dele. E eu chegar, avaliar e falar, não é possível. A estrutura não permite, a questão da legislação do condomínio, o regimento não permite, ou as instalações hidráulicas e elétricas não permite. E aí você tem um cliente, né, Um cliente satisfeito e insatisfeito, porque ele fica triste. Frustrou, Exatamente. triste. Então, se o corretor consegue identificar isso e ser assertivo e ele consegue realizar esse sonho dele, essa benfeitoria, essa melhoria, com certeza ele vai ficar 100% satisfeito. Né? E a chance de que surja novos negócios e que ele lhe indica aumenta muito, porque ele vai estar pleno no que ele buscou, né? Maravilha. Você é diretor, né, da Refinata, uma empresa de alto padrão aqui em Brasília. Certo. Está localizada no Lago Sul, que é uma área nobre aqui de Brasília. Queria entrar nesse assunto de alto padrão, né? Alguns projetos, alguma empresa, alguma pessoa que você atendeu, que você trouxe esse alto padrão, mas eu me pergunto assim, o que é realmente o alto padrão? O que define o alto padrão? Porque hoje em dia, né, o corretor olha e até vende isso, olha, casa de alto padrão, mas certo, o que define ela como alto padrão, alto luxo? O que é o alto padrão? O alto padrão, ele
banalizou, né? Tudo se tornou alto padrão. E o alto padrão, de fato, ele é subjetivo. O meu alto padrão é diferente do seu alto padrão, né? Então, por isso que acho que acabou se tornando tão popular essa forma de falar, né? Mas para mim, hoje, como os clientes dentro do Lago Sul, que a gente chama de cliente AAA, nós estamos falando de um alto padrão de casa de milhões, né? Da qual você tem utilização muito de mármores naturais, de grandes áreas construídas, né? De um bairro que já por si só já tem um alto valor agregado, né? Então você tem uma junção de empresas e de materiais de alto nível que ali sim se torna algo de alto padrão. Então, né, é a questão da qualidade mesmo A qualidade dos produtos empregados, né? Os nomes que eles trazem, né, junto, e como é construído, né? Porque não adianta você ter materiais excelentes de alto valor agregado se a forma de empregá-los na obra foi feita da forma errada. Então você tem uma junção de tudo para que você entregue um alto luxo, né, na qualidade no produto final e que ele, né, perdure, né, que ele dure, que não basta ser só bonito, né, se ele não for durável, né? E Bruno, muitos corretores querem entrar para o alto padrão, né? Sim. E eu vejo que sem ter um conhecimento prévio, sem saber nomenclatura correta de revestimentos de materiais, sem saber o básico, né, desse universo da engenharia. O que você classifica, se você pudesse dar um conselho aí para esse pessoal que está buscando ser inserido nesse mercado? O que você acha essencial, qual conhecimento é essencial para esse corretor que quer ser diferente, que quer de fato entrar aí? Eu acho que o grande ponto, você tem que entender do cliente que você está atendendo. Então, você tem que viver e gostar daquilo da mesma forma que o cliente gosta. Porque você não consegue vender aquilo que você não acredita e aquilo que você não conhece. Então, se você quer vender alto padrão, entenda esse cliente alto padrão, o que ele gosta, o que ele valoriza, o que ele entende como arquitetura, o que ele entende como acabamento, o que é marcenaria de alto valor para ele, o que é mobiliário de alto valor para ele, o que é paisagismo, né, exige. Então você tem que identificar qual o público que você quer atender e se colocar ao nível dele. Porque você não consegue realmente trazer credibilidade com alguém de alto padrão se você não faz parte dele e não entende ele. Sim. Você participou de alguns eventos, né, voltados para que juntam arquitetos, engenheiros, né? E nesses eventos junta a questão da variedade de métodos construtivos, métodos arquitetônicos, né? Sim. E a pergunta essas novidades, elas agregam valor, elas entram de imediato ali na parte já é inicial dentro de uma obra, esses métodos, eles já entram ou é que nem moda? Na moda você vê, né, aqueles vestidos que você fala, cara, a pessoa nunca vai usar isso, ela nunca vai vestir isso só daqui a 10 anos, o pessoal está no futuro, né? Da mesma forma é feito o pessoal. Eu vi outro dia a questão de uns tijolos, um método, sei lá, eu não consigo lembrar aqui agora especificamente, porém eu falei, caramba, será que já estão utilizando isso ou demora realmente para ser aplicado aqui no Brasil? Certo. Como é que A gente tem duas linhas para te responder essa pergunta. A primeira dela é qual? Metodologia construtiva. A gente, no alto padrão, a gente realmente tem uma cultura do concreto armado, do sistema, vamos dizer, arcaico da construção civil, né? Dessa mão de obra artesanal e desse processo lento e com grande geração de resíduo. Então, o pessoal realmente tem uma resistência em tecnologias como steel frame, construção modular, construção em concreto pré-moldado, construção em aço. Realmente, eles têm esse receio por não conhecer e, principalmente, como que o mercado vai ver essa nova tecnologia empregada na casa dele. Né? Eu vou vender? Vou perder liquidez? Né? Vou valorizar ou não vou? Então, essa dúvida faz com que o alto padrão ele descarte novas tecnologias a primeiro momento.
Então é uma luta que a construção civil tem, né, de poder trazer essa tecnologia, né, e é que as pessoas acreditem nela, né, porque a gente tem 3 variáveis dentro da construção que são importantes para que uma obra, vamos dizer, ela tenha alcançado o melhor resultado. Você tem qualidade, você tem custo e você tem prazo. Então você não tem como você ter um custo muito baixo, você vai perder qualidade. Você não tem como ter uma qualidade muito alta sem ter um custo elevado. Então ter esse equilíbrio entre esses 2 pilares da viabilidade econômica da construção é importante. E essas novas tecnologias trazem isso, né? Mas ainda a gente tem a barreira cultural para ser vencida, né? E a segunda linha é o quê? A questão dos acabamentos. E isso é muito parecido com moda. Você tem tendências. Então você tem que tomar cuidado hoje, construindo hoje, o que é tendência hoje não é tendência amanhã. Então de você não nichar muito, não ser muito específico. Você ser um pouco mais neutro e deixar com que sua decoração e seu mobiliário mostre mais do que realmente os revestimentos. Então a gente teve época de tijolo de vidro, por exemplo, era tudo que de lindo, É verdade. caiu totalmente no desuso, está Sim. voltando. Pedras naturais nas paredes, não existia, está voltando. Então, existem esses ciclos. Então, você tem que tomar cuidado com essas escolhas. Porque justamente o corretor de imóveis, muitas vezes, né, sem entender às vezes da questão da tendência ou do momento, vai olhar para aquela peça, para aquela situação e às vezes vai falar, caramba, a gente vai diminuir o valor do imóvel ao invés de agregar, ou se ele não tiver essa noção, ele pode dificultar aí a venda ou não vai conseguir mostrar para o cliente que vai comprar, o comprador, o valor daquele item, né, que foi instalado, né? E às vezes tem alguém que vai fazer uma reforma e coloca alguma coisa grotesca, né, que você fala, você vai olhar Tem um gosto muito exótico e quer colocar isso na obra, né? E acaba como sendo um tiro valor, no pé, né? Trazendo valor aí para a situação. Bruno, como é que funciona hoje a sua empresa, né? Como é que você entrega o seu produto para o seu cliente? A metodologia construtiva que a Refinato hoje trabalha, a gente tem uma base, a gente fala muito dentro da empresa, que é o quê? Você tem que, não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Então, o nosso processo ele é baseado nisso, em transparência, em participação do cliente em todo o processo. Então, desde o acompanhamento da obra diariamente no aplicativo, dele saber tudo que está acontecendo dentro da obra, quem pisou na obra, quem faltou, o que foi executado, né? Você ter dentro do processo de compra, o cliente conferindo através de mapa de cotação, escolhendo todas as compras de materiais, ou seja, ele pode escolher a qualidade, a durabilidade do que ele está empregando dinheiro, né, no que ele está comprando, na escolha da mão de obra de serviços, né, terceirizados, como forro de gesso, como uma pintura, como um assentamento de revestimento. Você tem... eu costumo dizer que o quê? Dentro da Refinata, a obra vai custar o que o cliente quiser que custe, porque ele participa de todo o processo. E uma coisa que tem cultural, que é o quê? Obra estoura prazo, obra estoura custo. Isso não existe. Isso é má gestão. Então, obra, ela te mostra, dentro de um orçamento prévio, ela te mostra os desvios. Se você tem uma esquadria que estourou em 20% o custo, você sabe naquele momento que você tem um prejuízo em determinado item. Então você tem a possibilidade de tirar esse prejuízo nos demais itens da execução. Ou seja, obra, ela só estoura o custo se você não ter gestão. Obra só estoura o prazo se você não tiver gestão. A gente hoje tem um processo de gerenciamento de prazo que o cliente recebe semanalmente um relatório sobre as metas daquela semana. O que foi cumprido e o que não foi cumprido. E o que não foi cumprido, por quê? E qual que é a estratégia para a próxima semana de tirar esse atraso? Ou seja, semanalmente você acompanha o andamento da obra, o avanço físico. A gente entrega o que a gente chama de jornada do cliente. Ou seja, dentro daquele cronograma pré-definido, o cliente sabe
quando ele tem que fechar esquadria, quando ele tem que comprar a marcenaria, a marmoraria, louças e metais, revestimento, para quê? Para que esse cronograma seja cumprido. Legal. Entendeu? Então, assim, Hoje- prazo e custo, ele é sim alcançado, sem sombra de dúvida. Perfeito. Hoje a sua empresa atua no Lago Sul, Lago Norte, Parkway, Jardim Jardim Botânico Botânico. e algumas reformas de apartamento no Noroeste, Asa Sul, Asa Norte. Os nossos corretores de alto padrão que estão nos assistindo hoje, se eles quiserem fazer uma parceria com você, tanto para reforma em alguma dessas regiões, ou às vezes uma avaliação, né, estrutural do imóvel, é possível? Com certeza. Acho que unir forças, né, expertise diferentes, capacidade diferente é a melhor estratégia que tem. Então, acho que o arquiteto ter uma construtora parceira e um arquiteto parceiro para fazer essa leitura do imóvel, de como ele está e o que ele pode vir a ser, acho que é muito assertivo, né? Você consegue diminuir a chance de erro de uma venda errada e muito, né? Esse podcast ele é nacional, né? Então, muitas pessoas de outros estados eles entram em contato justamente querendo a mesma solução. Você já entregou alguns projetos, alguns serviços fora de Brasília ou você atua principalmente em Não, Brasília? a gente hoje atua no mercado nacional. Então, tendo essa demanda, essa necessidade, a gente tem estrutura e gestão para atuar em qualquer cidade. Hoje a gente tem obras rodando em Unai, Patos de Minas, Corumbá, né? A gente em breve tem Goiânia, Aparecida. Então, assim, a gente consegue, tanto no entorno aqui, quanto até mesmo mais distante, conseguir entregar um formato, uma gestão transparente, participativa e que com certeza vai conseguir um resultado excelente aí de qualidade, prazo e custo. Maravilha. Eu tenho uma pergunta para corretores de imóveis. Você tem alguma? Essa pergunta, pessoal, eu tenho certeza que muitos queriam fazer. Existe alguma forma, né, do corretor ele agregar valor? Ele mesmo chegar num imóvel e falar, caramba, eu preciso aumentar o valor desse imóvel de venda. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ele mesmo pode fazer para chegar nesse imóvel e, caramba, deixa eu mexer na iluminação, deixa eu trocar a iluminação, deixa eu trocar esse piso. Tem alguma coisa que é prática para o corretor de imóvel chegar e ele mesmo resolver e agregar, às vezes, aumentar o valor do investimento dele, dobrar, triplicar o valor? Alguma coisa bem prática. Com certeza. Acho que é um resumo de tudo que a gente falou, né? Ele ter essa associação com uma construtora e com o arquiteto para dar essas dicas e somar. E ele identificar de verdade o que o cliente sonha e quer. Porque se ele quer comprar uma casa e uma casa, o sonho dele é uma piscina, você vai buscar casas que tenham boas piscinas. E de repente aquela piscina de uma casa de grande potencial que ele comprou e tem grande chance de venda, você com pequenas reformas você consegue deixar aquela piscina 100% para quando o cliente vir, identificar e falar, é essa casa que eu quero. Mas o que eu tô falando? O corretor, às vezes, ele não vai querer, ele não vai ter tempo e ele quer melhorar aquele ambiente. Ele mesmo, por Certo. conta própria. É essa a pergunta. Existe alguma coisa que ele pode ir lá na loja, ir lá na Leroy, comprar lá, não, eu vou comprar aqui um piso, vou chamar um, um marceneiro, vou chamar um instalador e colocar esse piso aqui que vai dar uma valorizada no imóvel. Tem alguma coisa nesse sentido? Pergunta difícil para você. Pergunta difícil. Mas sim, porque tem imóveis que gritam o problema que ele tem. Né? De repente, o revestimento do piso é o único problema de um apartamento. Então, vale a pena trocar. Então, você hoje consegue um corretor definir um piso e contratar uma mão de obra específica para aquele ponto sem ter, de fato, uma construtora envolvida. Né? Então, você melhorar uma pintura, né? Iluminação. Iluminação é algo que transforma um ambiente. Então, você, de repente, fazer um luminotec com um ajuste, né? Porque tem erros executivos muito básicos que você identifica. Você tem uma evaporadora na parede e tem uma luminária em cima da evaporadora. Então, você fazer esse olhar básico ali, você consegue. Não, isso aqui tá muito ruim, essa torneira aqui dessa bancada tá horrorosa. Você colocar uma torneira articulada, a mulher gosta de cozinhar, então, pô, a cozinha tá bacana, mas só essa torneira tá ruim.
deixa eu trocar a torneira, né? O chuveiro, aquele chuveirinho com, né, com a aguinha pouquinha, deixa eu colocar um chuveiro pressurizado, Legal, porque quando o cliente entrar, ele gosta, né? Olha a pressão desse chuveiro. legal, Então são legal. itens pequenininhos que fazem a diferença aí na hora da venda, né? Legal. Você falou muito nas suas falas sobre ouvir o cliente, né? Sim, Saber o que ele sonha, com qual o certeza. objetivo real dele com aquele imóvel, como algo essencial, e eu de fato concordo com isso. Tem algo assim nesses anos, quase 20 anos, né, Sim, de experiência no mercado, que você classifica como uma grande dificuldade? Você até citou a questão cultural, né? sim, Que muitos clientes não aceitam inovar, né, sim. com revestimentos ou com técnicas que estejam chegando no mercado agora. Tem alguma dificuldade que você possa levantar assim como uma das maiores nesse mercado? Eu acho que é identificação mesmo, esse briefing que não costuma ser levado tão a sério. Então, eu vou dar um exemplo prático da minha área. Muitas vezes, arquitetos erram em identificar as necessidades do cliente, fazem um projeto que não atende às expectativas e principalmente não atende o bolso. Né? E acho que é o grande foco, assim, o grande motivo de frustração que eu vejo é bolso. Então, você vender, vamos pegar o caso do corretor. O cliente quer comprar uma casa e ele quer reformar porque ele gosta de receber pessoas e para ele fazer um espaço gourmet, ter uma piscina bacana é primordial, é indispensável. Então ele comprou aquela casa, mas a precificação, que a possibilidade de é possível fazer, quanto isso custa, o corretor poder orientar isso para que quando ele chega esse momento, ele consiga ter recurso para fazer isso, e é possível de fazer isso, né? Então, eu acho que essa identificação do que a realidade financeira do cliente e oferecer o que ele realmente pode, né? Não criar expectativas, porque essas expectativas são frustradas, né? O que pode ser feito, pode. E custa quanto? E deixar isso claro lá na compra, né? Para que ele possa realizar o processo como um todo, que a compra do imóvel ele é uma etapa, né? Depois ele vem com mobiliário, reforma, benfeitorias, para até que fique ao que ele deseja. Então, para que o corretor possa identificar tudo isso e não fazer com que ele se frustre no meio do caminho, né? Eu acho que é o grande ponto, Sim, é sim. entender o que o cliente quer e o que ele pode gastar, né? Maravilha, Bruno. Caramba, o papo tá muito interessante aqui, né? Sim. Tô aprendendo praticamente, tô até com vontade de fazer faculdade de engenharia aí. Essa parceria, né, entre arquiteto, engenheiro, corretor, ela existe ou não? É realmente cada um trabalhando no seu quadradinho, um ficando com raiva do outro. Poxa, ele tá falando isso. Como é que é essa questão aí? A arquitetura e engenharia funciona muito bem. A parte do corretor vai muito da região, muito de cada corretor. Então você tem aquele que realmente trabalha sozinho e tem aqueles que são mais espertos que os outros, que junta forças, né, e consegue ter essa parceria e trabalhar de forma unida. Porque quando você traz a solução completa para o cliente, né, você comprou um apartamento, ele quer uma reforma, ó, eu já tenho o arquiteto, eu já tenho a construtora. Ou seja, você trouxe a solução completa para que ele realize aquele sonho completo, Ou seja, né? seria o corretor formar uma espécie de É um time. Sim. time. Ele As- identificar, então, a dica seria o corretor ter um engenheiro de confiança, um Isso, arquiteto de confiança, confiança. para entregar aí para o cliente dele tudo o que ele Tudo que ele precisa. precisa. Porque aí começa lá no início que a gente estava conversando, da identificação de possíveis problemas. Já tem um engenheiro parceiro para estar olhando junto com ele. O Sim. cliente comprou, você já está indicando para fazer um projeto de interiores, um projeto de arquitetura, né, de ampliação, ou que seja, e a construtora para fazer isso. Ou seja, todo o processo está coberto. Você colocaria mais alguém nesse time aí? Um engenheiro elétrico? Não necessariamente, porque aí está dentro da construtora. Uhum. Se existir essa necessidade, a construtora é responsável para trazer esse time multidisciplinar e trazer a solução. Então, necessariamente, você não necessariamente precisa do engenheiro mecânico, engenheiro elétrico ou qualquer outra especialidade. Você tendo uma construtora de confiança e você tendo um arquiteto de confiança,
certamente todo o processo está coberto. Certo. Até para esse time é interessante até para validar, né, as informações, por exemplo, nós comentamos aqui a respeito dessa questão cultural, né, de não aceitar Sim. inovações, mudanças, enfim. Quando você sugere algo para o cliente, você tem essa equipe, né, esse time ali para validar aquela informação, né, um especialista, olha, de fato esse revestimento ou essa reforma é necessária por causa disso, disso e disso, dá força, né, àquela Porque uma sugestão. informação correta, ela traz credibilidade, ela traz essa autoridade do cliente falar, ele sabe o que está fazendo. Então ele se entrega ao novo, né? Então quando se você não sabe explicar, e se você, na sua forma de explicar, você tem dúvida e não tem o domínio, você com certeza não vai conseguir emplacar o novo. Mas quando você realmente conhece, você tem um time multidisciplinar e todo mundo falando a mesma coisa e garantindo, com certeza a chance de aceitação é muito maior. Com certeza. Maravilha. Bruno, alguma tendência, né, que você está observando para o futuro? Algo em relação à construção que você fala, caramba, a gente não esse é o futuro, vai ser desse jeito, esse método construtivo, esses equipamentos, esse produto, o Brasil não tem escapatória, né? Uhum. Eu vejo uma tendência à diminuição de área construída das casas, por conta do custo de manutenção e de operação, né? Hoje é muito difícil você conseguir mão de obra de qualidade para você estar mantendo, né? Então o custo da construção civil, o metro quadrado está muito alto. Então você otimizar espaços, né? Tanto no lote quanto na edificação. Você ter realmente o processo toda edificação enxuta, porque fica fácil de você mantê-la e fácil de custeá-la, né? Isso é uma tendência que eu estou vendo claramente. Essas casas com grandes áreas construídas ficou extremamente nichado, né? A grande maioria está nessas casas mais enxutas. E as metodologias para esse caso, construções modulares, que está pegando muito forte, está muita gente investindo no Brasil, né? Então está ficando cada vez mais acessível e em questão de arquitetura flexível para se adequar às necessidades da arquitetura, né? Steel frame. Por quê? Porque a gente tem uma grande escassez de mão de obra, né? Então, querendo ou não, a gente precisa de novas tecnologias para que a gente dependa cada vez mais de pessoas e principalmente dessa mão de obra artesanal que o processo hoje exige. Então, novas tecnologias, a gente vai industrializar o processo. Quando a gente industrializa, a gente ganha prazo e a gente ganha custo. E a gente depende menos de mão de obra, ou seja, a gente vai conseguir elevar a nossa produtividade com custo melhor e qualidade maior. Essa tendência que você se referiu também se aplica ao alto padrão? Com certeza. O alto padrão está ficando cada vez mais nichado, né? Mesmo as pessoas de alto padrão têm a dificuldade da mão de obra e de como de manter isso. A gente tem casas entregues de mais de 1.000 metros de área construída e a casa se torna uma empresa, porque você precisa de duas funcionárias para limpeza, você precisa de uma cozinheira, você precisa de um motorista, você precisa de 2 jardineiros, você precisa de um piscineiro. Então isso vai aumentando o custo de operação da casa. Então, hoje, até mesmo quem tem muito recurso para empregar, eles estão otimizando para que você dependa cada vez menos de mão de obra, que é o nosso grande problema, né? Maravilha. Eu posso finalizar aqui? Eu queria saber dos eventos, né? Você já participou de alguns, como o Gustavo mesmo fez referência. Certo. E o Casa Cor é um evento que você indica que os corretores Visitem. visitem. Com certeza, porque a Casa Cor, ele é o nosso desfile de modas, né? Então é ele que define tendências por um determinado período. Então ali está mostrando o que hoje as pessoas estão olhando e querem, em questão de revestimento, em questão de iluminação, de mobiliário, né, de pintura. Então aquilo norteia os próximos anos, né? Então você participar desde Casa Cor de São Paulo, que é a grande referência, e é daqui de Brasília, né, quando você atua de forma mais regional, faz toda a diferença para você mostrar para aquele cliente que está em dúvida sobre o que quer, ó, a tendência hoje é isso. Você pode fazer isso aqui é fácil de fazer, então você tem que estar antenado, você tem que apresentar
o que o cliente quer, que é para você, né, receber, né? E tem algum lugar, além do Casacô, algum outro lugar que você indicaria para os corretores eles buscarem esse conhecimento? Né? Na internet tem muito Sim, a conteúdo, internet ajuda muito. mas tem algum evento específico? Hoje o grande nome realmente é Casa Cor. Outros eventos não tem tanto prestígio e volume de informações como a Casa Cor. A gente tem shoppings igual, por exemplo, o Casa Parque, da qual você tem muitos lojistas e vitrines, da qual mostrando, né, artefato. Então você consegue buscar isso nesses locais. Mas acho que o grande nome, a grande referência se torna realmente Casa Cor. Maravilha. Posso encerrar, Mari? Pode. Bruno, obrigado por você ter vindo aqui agregar esse conteúdo, trazer informações importantes para os corretores de imóveis. Né? Queria que você desse uma palavra rápida para eles que estão ouvindo aí, como que eles podem entrar em contato, o que você orienta eles nesse sentido. Certo. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Eu estou à disposição para somar forças, né? Para a gente estar junto, buscando soluções, né? Eu me coloco realmente eh, de fácil acesso, tá? Podem me contar direto no Instagram, tá? O Refinata com 2 T's, Refinata Engenharia, tá? Lá vocês vão ter contato diretamente comigo e estou à ordem para a gente se encontrar, para a gente tomar um café, para a gente visitar empreendimentos, trocar essa ideia, porque com certeza juntos a gente vai fazer a diferença. E se você ainda não curtiu, não seguiu, não se inscreveu no canal, eu peço para que você faça isso agora. Clique agora aí no sininho para que você receba as informações dos novos conteúdos que a gente disponibiliza e envie agora aí para um amigo ou um outro corretor aí que precisa dessas informações, precisa saber disso, envia para ele, porque eu tenho certeza que ele vai agregar aí no conteúdo para entregar um serviço ainda melhor para os clientes, não é isso, Mari? Com certeza, tenho certeza que todos que nos assistiram aqui hoje estão mais preparados para atender o seu cliente. Maravilha, esse é o Pensamento Imobiliário. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então,